Olá, tudo bem, pessoas? Vamos ver, esse vídeo está um pouquinho escuro. Vamos colocar uma imagem. Deixa eu ver se melhora um pouco aqui a qualidade do negócio. Não, gente. Esses filtros do Instagram são uma loucura, né? Só piora. Não. Vai melhorar, vai melhorar. Então, gente, o papo do vídeo de hoje vai ser sobre a confluência, ou seja, a ligação entre as religiões monoteístas e a filosofia. Primeiramente, vamos fazer aquela recapitulação rápida sobre o que é filosofia. Filosofia é uma arte genuinamente grega. Por quê? Porque antes dos gregos, claro que nós tivemos povos bastante inteligentes. Só que nenhum deles realmente se predispôs a pensar sobre as causas das coisas do mundo, né? Por exemplo, os babilônios, os egípcios, todos eles têm contribuições bastante importantes para a nossa cultura hoje em dia, também para a ciência. Mas nenhum deles se pôs a pensar sobre por que nós nascemos, por que nós vivemos, qual é a forma de ser mais certa, né? Isso aí foram os gregos que inauguraram. Portanto, eles são considerados os pais da filosofia. A própria palavra filosofia, ela é grega. Tem dois elementos gregos, né? Philo, que é amor, né? Aquele tipo de amor fraterno, ou seja, entre irmãos, e a palavra Sofia em grego quer dizer sabedoria. Então, filosofia é amor à sabedoria, ok? Então, a filosofia grega foi a primeira tentativa sistematizada de superação daquelas explicações por meio de mitos, né? A própria palavra mito em grego quer dizer o quê? Fantasia. Algo que não é de fato verdadeiro. Então, quando alguém chamar outra pessoa de mito, quer dizer que essa outra pessoa é algo fantasioso, é algo que não é verdadeiro, algo que não é genuíno de fato. Pois bem, nós temos aquelas religiões que são a maioria do mundo, que são as monoteístas, em que há a crença em um único Deus, né? Que Deus está onipresente, que Deus é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso. Tudo assim gira em torno de uma única entidade. Então, esse tipo de pensamento, ele é chamado de pensamento monista. Monista, que é o quê? Algo que está centrado em uma única coisa, em um único ente. E da onde é que veio isso? Isso aí não surgiu por causa das religiões monoteístas, mas sim por causa dos filósofos gregos, principalmente da primeira fase da filosofia grega, que é chamada de pré-socrática, ou seja, antes de Sócrates, que a partir de Sócrates é que as coisas tomaram um outro rumo. Legal? Então, nós vamos falar sobre um cara que influenciou bastante acerca desse pensamento monista, ou seja, de um bloco só, que é o Heráclito. Heráclito, ele era conhecido como o obscuro. Foi um pensador e também filósofo pré-socrático, considerado o pai da dialética. O que é dialética? É quando dois conceitos opostos, eles estão juntos para alguma coisa ser explicada ou também entendida. Exemplo, nós temos o conceito claro de luz, por quê? Porque do outro lado há a escuridão.
Então a luz, ela só é luz porque há também o seu contraponto, que é a escuridão. Então esse tipo de pensamento, ele é o pensamento dialético, em que dois conceitos contrários, eles são primordiais para que ambos os conceitos sejam entendidos. Então, quem é que pensou nisso pela primeira vez? Foi esse cara que eu acabei de mencionar, que é o Heráclito. Heráclito, então, nasceu na cidade de Éfeso, onde é hoje a Turquia, lá por volta de 540 a.C., que era uma colônia grega. Ele era insuportável. Ele era um príncipe, ele era nobre, essas coisas assim, e ele se afastou do grande vulgo, ou seja, das pessoas que ele considerava comuns demais, ou seja, burras demais, que elas não compartilhavam da sua inteligência. Portanto, ele teve uma vida bastante introspectiva, ou seja, centrada nele mesmo. Portanto, ele passou a viver nas montanhas, afastado de todos. Então, como um outro filósofo um pouco anterior, que era o Tales de Mileto, esse Tales, ele assim pensava que o princípio organizador de tudo era a água. A água estava para Tales presente em tudo que há no mundo. Então ele também era um filósofo monista, ou seja, que pegava um bloco como a característica primordial do mundo. Então, Heráclito acreditava no princípio único, Então, ele pensava assim, Tem uma frase dele: tudo provém do um e o um provém do todo. Ou seja, as coisas elas têm um único princípio organizador. Então, ele tem Então, a partir desse pensamento, ele foi estruturando a sua concepção filosófica, que tudo flui e nada é permanente, exceto a mudança. Ou seja, as coisas mudam, mas elas mudam dentro de um princípio previsível. Então, tudo está o quê? Tornando-se a se repetir, a ser novamente algo. Por quê? Porque existem leis que sempre vão ser obedecidas. Isso tudo dentro do princípio do do único, que é aquela sensação que assim nós temos quando algo muda. Parece-me que eu já vi isso antes. Isso é o devir. Então, tendo em vista os seus pensamentos, ele foi o criador, como eu falei, do pensamento dialético, que é a doutrina dos contrários, em que eles se unem para que ambos sejam explicados. Então, a dialética visa a quê? A busca da verdade através da relação entre dois conceitos opostos, em uma relação de interdependência. Foi como eu falei, que a escuridão ela só existe por causa da luz e vice-versa. Algumas frases do Heráclito, vamos pensar aqui. Ninguém entra em um rio uma segunda vez. Por quê? Porque quando essa pessoa vai entrar neste rio pela segunda vez, essa pessoa já não é mais a mesma de antes, tampouco esse rio ele é o mesmo de antes. Ou seja, tudo vai mudando ao sabor de lei geral, de uma lei que une o único, que une o um. Heráclito também fala muita coisa sobre os modos de vida. Ele diz assim, que a sabedoria é a meta da alma humana, mas a pessoa, à medida que seus conhecimentos avançam, ela vê o horizonte do desconhecido cada vez mais longe. Ou seja, é aquele princípio da utopia da sabedoria, porque quanto mais tu sabes, mais tu te encontras longe
da plenitude da sabedoria. Tranquilo? E o que isso tem a ver com o monoteísmo do cristianismo, do judaísmo? Tudo. Por quê? Porque Deus é esse princípio único de que o Heráclito fala. Né? Porque Deus tem tudo organizado dentro lá da sua mente. Portanto, todas as coisas que fluem, elas fluem em uma certa lógica divina que ela é muitas vezes hermética para nós, ou seja, ela é fechada para nós, né? Que nós não entendemos muitas coisas, né, que Deus propõe, mas tudo segue o quê? Esse princípio único. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Um beijo.